Shalom, meus queridos, muito bem-vindos. Que o Eterno abençoe cada um de vocês conectados nesse momento. Vamos começar a nossa live sobre como será a imortalidade na regeneração. Atendendo pedidos dos nossos amigos aí, nossos irmãos, nossos inscritos, vamos falar sobre esse tema, tá? Com mais detalhes. Vamos orar primeiro. Yahweh, nosso Pai, te damos graças pela vida, por esta oportunidade de compartilhar as palavras de vida. Pedimos que cada pessoa seja alcançada, restaurada e abençoada por meio dessas palavras. Em nome do Messias, pedimos o teu perdão, o teu livramento do mal, de todo o malfazejo. Em nome de Yahushua HaMashiach pedimos. Assim seja. Meus queridos, hoje vamos falar sobre como será receber, se revestir da imortalidade. E nós vamos estar falando da regeneração, o aguardado reino milenar do nosso Messias sobre a terra, e nós vamos falar isso de modo a trazer um entendimento mais claro sobre o que é a glorificação, o que é o processo de imortalidade ao qual seremos revestidos com o nosso corpo imortal, corpo celeste, o mesmo corpo ao qual o Messias recebeu após ressuscitar. Muito bem. Nós não fomos criados para a morte. A morte é algo estranho para o ser humano. Você vê que nós não costumamos meditar muito na morte, nós não costumamos enxergar alguém falecido como algo normal, é algo muito estranho. E de fato, a Escritura diz que a morte é um sono. E de fato haverá uma ressurreição. Mas de onde se origina tudo isso? Primeiramente, o Criador fez o homem para que vivesse eternamente. E nós sabemos que apesar das instruções do Criador no Jardim do Éden, o homem desobedeceu, comeu do fruto proibido, que ele tinha sido alertado, certamente morreria. E muitas pessoas questionam assim, mas o homem não morreu do fruto proibido com Eva. Porém, os efeitos do pecado já começaram a ser sentidos desde aquele exato momento. E o destino do homem era a morte eterna. Veja esse texto de Gênesis, muito curioso, que nas entrelinhas revela uma verdade tremenda. Então disse Yahweh, o Criador: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então o que o Criador fez? Ele privou o homem do acesso à árvore da vida no Jardim do Éden. Porque mesmo na condição de pecador, se ele provasse do fruto da árvore da vida, ele poderia viver eternamente. Ou seja, a vida eterna, a imortalidade, elas estão associadas à árvore da vida. E a árvore da vida, por sua vez, está associada ao Criador. Ela é banhada pelas águas que emanam do trono do Altíssimo, conforme o livro de Enoque narra, né? Que é da água da vida que a árvore da vida é regada. A água da vida, ela rega as raízes da árvore da vida que tem o fruto da imortalidade. E quando nós paramos para pensar nisso, como o homem terá acesso a essa árvore da vida, como ele pode, ainda nas condições de pecado, as condições terríveis hoje da humanidade, ainda ter acesso a essa imortalidade. Nós vamos agora entender melhor. Aqui no livro de Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória
de Yahweh, o Eterno, Criador. É importante entender as entrelinhas desse texto. O pecado priva da glória do Eterno. E a glória, Kevod, né, o esplendor do Eterno, eles têm a ver com o seu caráter, com o seu poder, com essa vida que emana dele. E o homem, na condição de pecado, ele está destituído desta glória. Infelizmente, é uma condição que toda a humanidade se colocou depois do pecado, dos nossos primeiros pais. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e podemos dizer, morte eterna. Mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna por meio de Yeshua HaMashiach. Então, é importante considerar isso. O pecado gera morte eterna, mas há o dom gratuito, que é a vida eterna. É um presente. E esse presente foi escolhido ser dado por meio do seu Filho, nosso Messias Yeshua. E isso é importante, queridos, que Yeshua HaMashiach é a vida. Ele próprio diz, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Aquele que crê em mim viverá. É importante que uma das maiores promessas da Escritura é a vida eterna para aqueles que seguem ao Cordeiro, aqueles que aceitam o Messias, aqueles que seguem o Criador dos céus e da terra. E a vida eterna é algo buscado por toda a humanidade. Independente da crença, independente de serem ou não seguidores do Messias, crerem ou não na Escritura, todos buscam imortalidade. Porém, segundo a Escritura, não há como burlar a imortalidade sem o Pai, sem o Filho, que é o meio pelo qual o Pai nos concede esse presente, a imortalidade, a vida eterna. E se nós sabemos que o grande problema entre nós e a imortalidade é o pecado, nós temos que entender a natureza do pecado. Em 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da Torá. Em algumas versões dizem iniquidade, porém nós sabemos que a anomia, né, a palavra iniquidade, quer dizer sem Torá, contra a Torá. E Torá se entende por lei, se entende pelo conjunto de instruções que o Criador deu ao homem, né, nas Escrituras. Começar pelos livros da lei, né, os profetas, os salmos, os escritos sagrados e o testemunho do Messias, né, no que chamam de Novo Testamento. Pois muito bem, a imortalidade no corpo glorificado. Aqueles que recebem o Messias recebem também do Pai a vida eterna. E em 1 Coríntios 15, nós temos uma descrição de como se dará essa imortalidade. Veja que interessante. Aqui vos digo um mistério, a partir do verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última shofar, a última trombeta, porque o shofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, veja, nesse contexto, Paulo está se referindo ao ato de glorificação. A gente não está falando da velocidade da segunda vinda, está falando da velocidade na qual seremos transformados diante da segunda vinda do Messias. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo mortal, que envelhece, que se deteriora, que se enfraquece, que morre, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, vamos meditar, meus queridos. O Criador vai fazer com que corpos mortais
e até mesmo defuntos ou restos humanos nos sepulcros sejam revestidos de imortalidade na sua vinda, automaticamente. Esse será o destino dos servos do Altíssimo. E quando isso acontecer, já não morreremos mais. Já não saberemos mais o que é cansaço, já não saberemos mais o que é dor, o que é sede, o que é fome e certas limitações do corpo físico humano que nós temos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. O verso 54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir dele, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na conquista. Então, finalmente, o último inimigo será vencido, né? E aqui Paulo fala: onde está a morte? O teu aguilhão, ou seja, cadê o teu veneno, a tua picada? Onde está, ó Sheol? Ou seja, lê-se, onde está, ó mundo inferior, né? É o sepulcro, onde está, ó abismos, a tua conquista? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado são as violações contra a Torá. Então, para entender a natureza da vida eterna, da salvação, meus queridos, você não pode, de maneira nenhuma, ser indiferente à Torá. Você não pode ignorar as escrituras no que chamam de Antigo Testamento. Todo o processo de pecado, vida eterna, salvação, a revelação do Criador, do Messias, o nosso Salvador, ela gira em torno das Escrituras. Infelizmente, a maioria dos crentes, né, digamos assim, estão alienados em relação a essa revelação tremenda. Por isso que, para entender esse plano espiritual, é preciso considerar a Torá, já que o pecado são as violações contra a Torá. E nós sabemos que o reino do Messias será um reino de justiça, onde lá haverá a verdadeira justiça, onde lá não vão haver violações contra a Torá. O verso 57 diz: mas louvo a Eloá que nos dá a conquista por nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Então é por meio do Messias, aquele que tem o poder sobre a morte, que conquistou o abismo, aquele que venceu a morte, aquele que foi até o Sheol, conquistou as chaves da morte do Sheol, aquele que tem jurisdição, autoridade sobre a própria morte, aquele que tem poder sobre o pecado, aquele que nos dá vitória sobre o pecado, é que teremos a vitória sobre a morte e o pecado. O Apocalipse 2, 26 e 27 relata alguns pontos tremendos sobre esse processo da imortalidade e como ela será desfrutada no mundo vindouro, né, que chama no hebraico Olam Rabá. E Apocalipse 2, 26 e 27 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. É importante observar que é somente ao vencedor que será dadas as promessas do Apocalipse, né, dadas 7 congregações israelitas, né, 7 chamadas igrejas. E você nota aí, meu querido, meu irmão, minha irmã, você nota aí que o vencedor é que herdará todas essas coisas. Ele vai reinar, vai servir no sacerdócio real, ele irá receber uma pedrinha com um novo nome, vai comer do fruto da árvore da vida, ele vai receber vestes brancas, e é preciso vencer. Mas quando se trata de vencer, do que estamos falando? É vencer as tentações, em primeiro lugar, que levaram Adão e Eva a pecar e a serem expulsos do paraíso ou da vida eterna. Vencer o pecado, vencer Satã, nosso adversário, vencer o nosso próprio eu, vencer a morte, que é o último inimigo.
E Yahushua disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, e eu amo esse termo, na regeneração, porque nos remete ao milênio do Messias, quando ele vai regenerar a terra ao seu estado original. Quando a palavra diz que eu vou fazer novos céus, nova terra, não é algo que nunca existiu previamente, mas sim que ele vai renovar a terra as suas condições originais quando era no início de tudo, no Éden. E diz, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Então, na regeneração, nós já estaremos com um corpo glorificado e imortalizados, já não morreremos. O Apocalipse 21 diz que já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, que as primeiras coisas passaram. E isso é plenamente concluído quando a cidade santa descer no final do milênio. Porém, você observa que o ato de ser glorificado, já que eles irão estar na presença da glória do Messias, Yahushua, durante esse milênio. Por isso que a segunda vinda é esse ponto decisivo. Não vai haver arrebatamento secreto. Essa transformação não vai se dar num âmbito despercebido, inaudível, silencioso, né? Ou invisível. Não. Todos verão a imortalidade dos santos. Eles serão transformados diante dos seus inimigos. Segundo Tessalonicenses 1,10, diz que quando o Messias vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então, o Messias virá para ser glorificado por meio dos seus santos. O ato de ser glorificado implica que eles creram no Messias, que eles foram obedientes aos mandamentos, implica que eles têm a perseverança dos santos para resistir à época da tribulação, enfrentaram o anti-Messias e testemunharam todos os acontecimentos que provaram toda a terra. Isso é importantíssimo. Por isso que ele vai vir para ser glorificado nos seus santos e se fazer admirável naquele dia. Queridos, medite sobre como será tremendo o processo da glorificação. E digamos que a glorificação é a terceira e última fase do processo da redenção. Por quê? Porque Romanos 8,30 diz que aos que predestinou, ou seja, aqueles que ele conheceu, né, de antemão, que ele já sabia quem iria tomar a decisão pelo reino, pela vida eterna, a esses também chamou, né? Nós não cremos na predestinação calvinista, porém nós sabemos que o Criador é todo sabedor de todas as coisas e ele sabe aqueles que o querem, aqueles que desejam imortalidade. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, aqui está o primeiro ponto, que é ser justificado. O ato de ser tornado justo, um tzadik, um praticante da Torá, um obediente aos mandamentos. E aos que justificou, ou seja, aqueles a quem ele tornou justo, lógico, não por nossos méritos, mas pelo perdão do Messias aos nossos pecados passados, e mediante o poder dele para a obediência no presente. Aqueles a quem ele também justificou, esses também glorificou. Então, para ser glorificado, você tem que ser eleito, conhecido pelo Criador. Você tem que ser chamado, você tem que ser justificado. E esses são passos que muitos não querem tomar. Infelizmente, muitos não querem atender o chamado, muitos não querem ser perdoados, não querem arrependimento, não querem confessar os pecados, não querem deixar os pecados, isso que é um ponto
decisivo. O livro de Provérbios diz que aquele que encobre suas transgressões jamais será perdoado. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então esse é um ponto decisivo para aqueles que querem a herança da vida eterna. E por fim serão glorificados. Glorificação na segunda vinda é o ato em que os santos receberão poder, receberão um corpo glorioso. E, resumindo uma longa história, o próprio Messias cita, né, um dos trechos do livro de Enoque, serão como os anjos. Serão como os anjos. Zacarias 8, 20 a 23 diz: assim diz Yahweh, Zavaot, os exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicar o favor de Yahweh, e buscar Yahweh Tzavaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém, em Jerusalém, a Yahweh Tzavaot e a suplicar o seu favor. Assim diz Yahweh, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla das vestes de um Yahudim, de um judeu, um israelita, e dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Yahweh está convosco. Queridos, esse momento é quando as nações irão reconhecer que esses que estão glorificados são israelitas de fato. São seguidores do Messias hebreu, são servos do Altíssimo, Deus de Israel, o Eterno de Israel. E infelizmente, eu falo com muito pesar que a maioria não quer aceitar um Messias hebreu. Se negam a reconhecer a identidade hebraica dele. E mais ainda, o Eterno, né, que é um. Ele é o único. Não há outro além dele. É aquele a quem a Escritura chama de Eliom, o Altíssimo. Shaddai, Todo-Poderoso, é aquele que é o único que é o soberano, o Altíssimo. E, infelizmente, negam essa historicidade bíblica, negam essa realidade, né, tremenda que está revelada diante de nós. E eu pergunto, você quer imortalidade? Você quer experimentar a vida eterna, meu querido? 1 Coríntios 15, 24 a 26 diz: virá o fim quando tiver entregado o reino a Yahweh, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse evento da aniquilação do pecado e da morte, mas o livro de Enoque é tremendo quando ele fala ali da última semana profética. Temos vídeos sobre isso aqui. Quando o Apocalipse 20 ele descreve como se dará o fim, né? Pelo menos em 3 fases. A primeira delas é que os inimigos de Israel vão atacar o acampamento dos santos em Israel, e eles serão devorados pelo fogo dos céus. A segunda fase é que tronos serão postos, e grandes, pequenos, e os mortos serão julgados e sentenciados de acordo com suas obras, e ali haverá a segunda morte. A Escritura diz que a morte eterna, essa é eterna, é a segunda. Estes que passam pela segunda morte depois do milênio, né, é quando realmente serão todos os mortos que serão vomitados pelo Sheol, pelo mar, pelos sepulcros. Esses serão realmente punidos com o julgamento, o juízo final. Aí não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Terceira parte, queridos, é quando a profecia de
1 Coríntios 15, 26 se cumpre. Quando o último inimigo há de ser aniquilado. É quando a Escritura diz que o próprio Sheol, o abismo, eu não sei como vai funcionar isso, quem entende da cosmologia bíblica sabe que abaixo da terra plana existem abismos de águas. E a Escritura diz que esses abismos serão lançados, esse abismo, Sheol, será lançado no lago de fogo e enxofre. Né? A morte e o inferno, como diz o Apocalipse, serão lançados no Sheol. Ou seja, tudo que é inferior, tudo que é do submundo será aniquilado. Não vai haver dualidade na eternidade. Não vai haver mais pecado. Não vai haver mais trevas. Não vai haver mal. Só reinará a paz, só reinará o amor, só reinará o bem. E, queridos, é quando, de fato, todos os que estiverem já imortalizados durante esse reino do Messias vão ver o triunfo final da vida sobre a morte. E é quando as memórias serão apagadas, né? As tristes memórias, né? A saudade dos entes queridos que ficaram para trás, que não quiseram nada com o Messias. E essa é uma síntese do plano da salvação, porque toda a Escritura, a Bíblia, ela gira em torno disso, de pecado e salvação. E nos mostra um antídoto para isso, que é o nosso Messias. Fora disso, não há salvação. Fora dessa explanação dentro da Escritura, não há vida eterna. Não tem como. A ciência pode querer preparar câmeras de resfriamento para conservar defuntos e ressuscitar em um tempo futuro. Os homens podem querer fazer um upload de suas memórias, né? Uma transferência para computadores. Nada disso vai adiantar. Eles querem burlar a morte a todo custo, os efeitos do pecado a todo custo, mas só há um caminho para a eternidade, que é o Messias. Agora, queridos, para explicar melhor como se dará a vida eterna, e é bom que todos nós estejamos conscientes do que se trata a vida eterna e do que envolve isso. O Apocalipse 22:14 diz que bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tanto o livro de Apocalipse como o livro de Ezequiel falam que a árvore da vida vai estar na terra restaurada e que ela brota 12 tipos de frutos a cada mês do ano. Cada mês um fruto diferente. Inclusive as folhas dessa árvore servem para a cura das nações que restarem sobre a terra. E sem falar que nós comeremos da árvore, do fruto da árvore da vida. E teremos acesso a essa imortalidade para sempre. E é importante dizer que na 1:9 diz que a corrupção, a morte, o pecado não se levantarão uma segunda vez, jamais. Louvado seja o Eterno por isso. Por isso que é tão importante considerar as instruções do Pai. Tudo que a Escritura fala sobre os mandamentos são uma proteção para nós entre o abismo da morte eterna e a vida. Por isso que o Criador diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Porque eu te destruiria. Não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Criador. Mas eu quero que ele viva. E, infelizmente, queridos, nós vemos hoje uma teologia aguada, cebosa, que corrompe as Escrituras, corrompe o Evangelho, as boas novas da salvação, numa graça barata, numa licenciosidade, né, uma libertinagem sem tamanho, num mercantilismo da fé horrível, a qual o Salvador condenou, deturpando o caminho da vida, o caminho da salvação eterna. Por isso nós temos que restaurar essa mensagem. Quando se trata de imortalidade, quando se trata de vida eterna, nós estamos falando daquilo que o nosso Messias fez e daquilo que o Pai nos pediu ao longo
da existência humana. Tudo que ele nos pediu é para nosso bem. Quando ele pede para Adão e Eva não comerem da árvore do bem e do mal, ele pediu para a própria segurança e o bem-estar deles. Ou você acha que era para o mal deles? Aí vem a serpente e diz, não, vocês serão como deuses, sabendo o bem e o mal. E veja no que nós nos metemos ouvindo a serpente. Infelizmente está cheio de luciferianos aqui no YouTube dizendo, não, nós temos que conhecer o bem e o mal. Dualismo, dualidade. Isso é um perigo para nossas almas, porque a serpente já pregava isso no Jardim do Éden. E nós já sabemos que a vida eterna está em conhecer o Altíssimo e ao Messias, está em guardar os seus mandamentos para que tenhamos direito à árvore da vida, para que possamos entrar na cidade pelas portas. Não como um meio legalista, porque o único meio é o Messias, mas como resultado desse conhecimento, como resultado da nossa salvação, andar na linha, andar retos no caminho da vida. E queridos, serão só alegrias. Quando o Messias foi glorificado, ele nos deu um gosto de como será ter um corpo. Eles apareceu para os discípulos em diversos lugares. Ele pôde se manifestar de diversas formas aos seus seguidores. Por 40 dias os evangelhos dizem que ele apareceu aos seus discípulos, ele pregou, ele ensinou e ele pôde ali apresentar sinais e maravilhas para aqueles que creram nele. Ele subiu ao céu, ele foi até o terceiro céu e isso é fantástico. Nós avaliarmos quão grandioso será o milênio da regeneração, o reino milenar do Messias. Está muito próximo, querido. Nós não temos nada a perder servindo ao Criador. Nós temos tudo a perder servindo a homens, mesmo religiosos. E nós temos batido nesta tecla a importância da Torá, a importância dos profetas, a importância de seguir o que o nosso Messias testemunhou para nós, ok? Eu creio que você que está acompanhando esse projeto já tem tido uma experiência de aprender as coisas do Criador. Portanto, querido, não deixe que Satan roube a verdade da sua vida, não deixe que ele te engane. E eu tenho a felicidade aí de ter alguns irmãos nessa caminhada conosco. Agradeço aos irmãos que estão aí há anos acompanhando esses estudos e compartilhando essas verdades de vida. Um abraço especial para o meu querido irmão, o Alfa da Terra Plana. Tem feito um trabalho excelente, resgatando a cosmologia verdadeira da Escritura, né? Mostrando como é realmente o universo bíblico. E ele tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sou inscrito no canal dele e tenho curtido os vídeos dele aí, tá? Recomendo a todos também. Obrigado aí, irmão, pelo apoio. Bom, eu queria agradecer também aos demais que estão aí ao vivo, que têm acompanhado o nosso projeto e que gostariam de estar conosco no nosso próximo congresso. Já está aqui, congresso em Juazeiro do Norte, fica no interior do Ceará, com o tema O Movimento de Restauração da Verdade e a Crise Final. Será dia 26 de maio, né, deste ano, a partir das 9 da manhã, estaremos juntos ali. Então, eu convido a todos a região do Cariri, as pessoas que estão aí nas cidades próximas, né, até Pernambuco, outros estados que fazem fronteira ali com essa parte do Ceará, Piauí também, se não me engano, né, Piauí, Ceará, Piauí, Pernambuco, tá? Você já sabe, a entrada é grátis. Nós vamos estar levando alguns livros maravilhosos para distribuir gratuitamente entre os irmãos. Brindes, né? Nós vamos estar compartilhando as verdades do Criador. E você já sabe, a entrada é franca. Nós simplesmente fazemos esse trabalho por amor, né? E agradecemos a colaboração de nossos dois irmãos que estão lá. Na verdade, são 3 e alguns outros, né? Que estão participando para convidar pessoas lá localmente, tá?
Shalom para o irmão Vanderilson, a irmã Laedna, a esposa dele, a irmã Vera Gurgel, né, toda a família dela que está empenhada nesse projeto, e aos irmãos que já estão se inscrevendo aí. Já recebi algumas inscrições, que o Eterno abençoe, né, cada um, e participem conosco nesse projeto, ok, irmãos? Nós temos aí alguns pequenos custos para cobrir de viagem, e aqueles que puderem também participar colaborando, serão muito bem-vindos. Mas, no mais, já estamos com a maior parte do projeto bem encaminhado, já temos aí um possível local. Ao se inscrever, nós enviaremos as coordenadas, ok? E, mais uma vez, contamos com a participação de todos os irmãos, sempre compartilhando as verdades, sempre participando aí no chat ao vivo. Obrigado aí a todos os que estão logados, participando, a Gemima aqui na moderação. Shalom a todos, amanhã às 20 horas no canal Neemias Gomes estaremos com a nossa live, ok? Nosso informativo semanal, não perca, até amanhã se o Criador permitir.